Nós vamos colocar aqui, como exemplo, 3 corpos negros. Um corpo está a 5.000 Kelvin, outro está a 6.000 Kelvin e o outro está a 7.000 Kelvin. Onde aqui nós temos potência por metro quadrado. Aqui a gente vai pensar em termos de energia. E aqui nós temos o comprimento de onda. Vamos analisar o seguinte. Vamos observar um corpo, um objeto que está numa temperatura de 7.000 Kelvin. Que radiações ele emite? Ele emite só um tipo de comprimento de onda? Não. Observem que ele emite comprimentos de onda com distintos valores. Então vamos só analisar aqui esse comprimento de onda, a emissão de um objeto que está a 7.000 Kelvin. O que ele emite? Ele emite uma parte considerável. Está em qual região? Está na região do visível. Lembrem que comprimento de onda menor, frequência maior. Então aqui nós temos vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Antes do violeta, menor comprimento de onda, maior a frequência. Então esse objeto que está a 7.000 Kelvin, percebam que ele emite luz visível, ele emite ultravioleta e ele emite também comprimento de onda maior, frequência menor. Nesse caso aqui, pessoal, ele emite infravermelho. Então, um objeto a 7.000 Kelvin, nós podemos observar que ele emite vários comprimentos de onda. Você tem comprimentos de onda na região do visível, que equivale a essa região que eu estou passando aqui com o mouse. Depois nós temos ultravioleta, estou passando aqui com o mouse, e depois o infravermelho. 6.000 Kelvin. Observem aqui um objeto que está a 6.000 Kelvin. Ele emite luz visível, comprimento de onda maior, frequência menor, então ele emite calor, infravermelho, e ele emite também ultravioleta. 5.000 Kelvin. A 5.000 Kelvin, o que ele emite? Luz visível, um pouco de infravermelho e um pouco de ultravioleta. Quando nós analisamos esses resultados, antes de ir para a próxima parte, percebam o seguinte. Então nós já entendemos que esse corpo que está a uma determinada temperatura, ele emite determinados comprimentos de onda. Isso depende da temperatura absoluta do objeto. Então a 7.000 Kelvin, ele emite luz visível, ele emite infravermelho, comprimento de onda maior, frequência menor, ele emite ultravioleta. Para saber os valores, nós podemos plotar aqui para analisar os valores. O que a gente vai analisar agora é esse valor para máxima intensidade. Então observem que esse pico de energia está relacionado com o comprimento de onda. Então, observem que a 7.000 Kelvin, o comprimento de onda máximo está aqui próximo do violeta. Observem que a 6.000 Kelvin, o comprimento de onda para a máxima energia está próximo do azul. E observem que a 5.000 Kelvin, o comprimento de onda para a máxima intensidade está próximo do verde. Nós podemos também observar da seguinte forma. A 5.000 Kelvin, comprimento de onda para máxima energia, estou usando o mouse aqui, é o verde. Aí eu aumentei a temperatura do objeto, que foi para 6.000 Kelvin. A 6.000 Kelvin, o comprimento de onda para máxima energia é para o azul.
Se eu tenho um objeto a 7.000 Kelvin, o comprimento de onda máxima energia é para o violeta. Percebam que à medida que eu aumento a temperatura, esse máximo de energia, esse comprimento de onda para a máxima energia, ele se desloca. Ele se desloca, nesse caso, para a esquerda. Podemos utilizar agora com mais alguns valores. Um objeto a 3.000 Kelvin. Percebam esse comprimento de onda. 3.000 Kelvin, comprimento de onda máximo está aqui. 4.000 Kelvin, comprimento de onda para a máxima energia está aqui. Comprimento de onda para a máxima energia 5.000 Kelvin está aqui. Comprimento de onda para a máxima energia 6.000 Kelvin está aqui. Então percebam que à medida que a temperatura aumenta, esse comprimento de onda para o máximo valor da intensidade, ele vai diminuindo. Ele vai se deslocando. E aí um cientista chamado Wien começou também a analisar esses resultados, formulando o que a gente chama de lei do deslocamento de Wien. Percebam então que se eu analisar apenas esses valores para a máxima energia, eu percebo um deslocamento no comprimento de onda. Um exemplo para vocês explorarem é essa simulação. Eu já abri a simulação aqui e ela vai estar presente já no PDF. Então você vai digitar FET Colorado. Ok, já tem o link para vocês abrirem. E esse simulador, ele permite a realização de alguns cálculos interessantes. Vamos abrir aqui o site. Vocês podem usar no celular também essa simulação que eu vou indicar para vocês. É uma simulação realmente muito interessante. Existem outras também de física, de várias áreas. A gente vai clicar aqui em simulações, física. Você pode adicionar em fenômenos quânticos, mas já pode clicar aqui em espectro do corpo negro. Clicando em cima, nós vamos abrir o simulador. O que esse simulador fornece para a gente? O que esse simulador ele fornece para a gente? Tudo bem. Aqui nós temos a energia, a potência aqui, a energia espectral, megawatts por metro quadrado por micrometros. E aqui nós temos o comprimento de onda em micrômetros. E nós temos a temperatura do corpo negro. Então temos o Sol, uma lâmpada, a Terra, uma estrela, Sirius A. Vou dar um exemplo, um objeto, por exemplo, que emite a 5.000 Kelvin. Vamos colocar aqui um objeto que está a uma temperatura de 5.000 Kelvin. Como ele é visto? Observem aqui que ele é visto dessa forma. Você tem azul, verde, vermelho, as três cores primárias para a física, na ótica. Então vamos analisar esse objeto aqui. Nós temos esse objeto que está a 5.000 Kelvin e ele emite quais radiações? Ele emite luz visível. Percebam que a maior faixa está nessa região da luz visível. Ele emite comprimento de onda maior, frequência menor
aqui ele emite infravermelho, ondas de calor, e ele emite também ultravioleta. Então, esse objeto aqui, ele emite essas radiações. Vamos dar um outro exemplo. Vamos colocar um objeto aqui que está a uma temperatura. Vamos observar aqui uma lâmpada. A gente pode fazer o seguinte, pessoal. A gente pode observar aqui uma lâmpada incandescente. Uma lâmpada incandescente, como você enxerga essa lâmpada? A cor emitida pela lâmpada. Você enxerga dessa forma. Cor meio amarelada. E quando a gente analisa a lâmpada incandescente, nós temos esse gráfico. O que a lâmpada ela emite? Ela emite luz visível. Percebam que só uma parte está na faixa da luz visível. E ela emite comprimento de onda maior, frequência menor, ela emite ultravioleta. Aliás, ela emite infravermelho, pessoal, infravermelho. Ela emite luz visível e emite comprimento de onda maior, frequência menor e infravermelho. Por que essas lâmpadas elas não são muito eficientes? Porque a parte correspondente à luz visível é em torno de 5%. A maior parte da energia produzida numa lâmpada incandescente é dissipada na forma de ondas que estão na faixa do infravermelho, ondas de calor. Então, a maior parte ela dissipa na forma de infravermelho. Quando a gente analisa agora outros objetos, nós podemos analisar aqui o Sol. Vamos analisar agora o nosso Sol. Você pode ajustar aqui os valores. Nós temos o Sol. O que o nosso Sol ele emite? Então, o que o nosso Sol ele vai emitir? A gente vai ajustar aqui o Sol. Isso, aqui. Isso, pessoal. Então, olha só. Sol. O que o Sol emite? A maior parte está nessa região da luz visível. Comprimento de onda maior, aqui nós temos infravermelho, comprimento de onda menor, aqui nós temos ultravioleta. Então o Sol emite a luz visível, mas também emite ondas de calor, infravermelho e também emite radiação ultravioleta, por exemplo. Vamos analisar o seguinte, aqui você poderia escolher a temperatura do objeto que você pode aferir aqui, você pode ter qualquer temperatura nessa faixa de valores. O que nós vamos fazer agora é identificar, aqui nós temos a luz visível, infravermelho e ultravioleta, nós temos alguns valores importantes. Eu não vou focar agora na intensidade, que está relacionado com esses valores também aqui, mas a gente vai analisar o que nós falávamos lá no vídeo anterior. Observem o seguinte, vamos observar agora um objeto que está numa temperatura de 4.300 Kelvin. A 4.300 Kelvin, o comprimento de onda para a máxima energia, a máxima intensidade, é quanto? 0,674 vezes 10 na menos 6 micrômetros. Vamos deixar aqui, certo? Agora, nós vamos utilizar o Sol como referência. Então, nós vamos utilizar agora o Sol. Aqui, 5.800 Kelvin. A 5.800 Kelvin, o comprimento de onda para a máxima energia, 0,5. Então, percebam que quando você tinha esse objeto a 4.300 Kelvin, o comprimento de onda para a máxima energia era 0,674. Quando você tem um objeto
que está uma temperatura de 5.800 Kelvin, o comprimento de onda para a máxima energia é 0,5 vezes 10 a menos 6. Percebam que há um deslocamento para a esquerda. À medida que você aumenta o comprimento de onda, a temperatura diminui. À medida que você aumenta a temperatura, o comprimento de onda para máxima energia diminui. Quando você diminui a temperatura, o comprimento de onda para máxima energia, máxima intensidade, ela aumenta. Isso, quando nós analisamos, parece que nós estamos falando de duas grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Então, utilizando esse simulador, pessoal, eu fiz o seguinte, eu fiz uma tabela. Nessa tabela, eu coloquei alguns valores. E esses valores, vocês podem observar lá no simulador. Então, lá no simulador, a 4.250 Kelvin, o comprimento de onda para a máxima intensidade é 0,682 vezes 10 a menos 6 micrômetro, ou micrômetros. A 4.750 Kelvin, o comprimento de onda para a máxima intensidade, 0,610 micrômetros. E a 6.000 Kelvin, comprimento de onda para a máxima intensidade, 0,483. Percebam que à medida que a temperatura aumenta, o comprimento de onda máximo diminui. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o produto entre elas é sempre constante. Ou seja, quando você multiplicar uma pela outra, sempre dá o mesmo valor. Então, eu coloquei uma coluna, onde eu multipliquei o comprimento de onda vezes a temperatura. Nesse caso aqui, eu coloquei 0,682 vezes 10 a menos 6. Fazendo a multiplicação, temos 0,002898, 0,002898, 0,002898. Ou seja, essa multiplicação ela é sempre constante. Assim, podemos afirmar que lambda e temperatura são inversamente proporcionais. Essa lei é conhecida como lei do deslocamento de Wien, que funcionava muito bem para altas frequências ou pequenos comprimentos de onda. O que essa lei do deslocamento de Wien afirma? Que o lambda para o máximo de intensidade vezes a temperatura em Kelvin é constante. Quanto vale essa constante? Utilizando os próprios dados do simulador, nós chegamos ao mesmo resultado que o Wien, 0,002898. Como atividade, pessoal, vocês vão fazer agora uma atividade em dupla. Essa atividade em dupla é o seguinte: vocês vão, utilizando o simulador, vocês vão escolher uma temperatura diferente daquela que a gente utilizou, certo? E vocês vão explicar o gráfico. O que é explicar o gráfico? Explicar o gráfico é explicar, vamos imaginar que alguém escolheu 6.000 Kelvin. Não vai escolher, mas estou dando um exemplo. Eu escolhi 6.000 Kelvin. Você escolhe outra temperatura. Aí você vai dizer, 6.000 Kelvin, pode tirar o print da tela, você vai explicar. O que ele emite? Luz visível. É o que ele mais emite? Depois, o que ele emite além da luz visível? Ele emite infravermelho. Que infravermelho? Micrômetros. Ele emite também o quê? Ultravioleta. Qual é o comprimento de onda para a máxima energia que ele emite? Essa é a primeira parte, é explicar. Justamente explicar o que significa esse gráfico. E a segunda etapa, vocês vão construir uma tabela, utilizem valores diferentes, não é isso que o professor fez. Podem utilizar até mais do que uma linha, fica a critério de vocês.
vocês vão selecionar a temperatura, observar qual é o comprimento de onda máximo e fazer a multiplicação, de forma que vocês também consigam obter essa lei do deslocamento de vinho. Ok? Aqui, experimentalmente, o resultado que nós tivemos foi 0,02898. Se você usar com menos algarismos após a vírgula, 0,0029. Mas vocês podem utilizar aqui os resultados como referência para desenvolver no simulador. Então, essa atividade, na verdade, esses dois itens, vocês podem fazer em dupla e depois me enviar via e-mail. E aí o prazo depois eu coloco também lá no CIGA, no item tarefa. E qualquer dúvida também vocês podem me enviar via e-mail. Para a gente finalizar essa parte da aula, essa lei do deslocamento de vinho, ela tem qual importância prática? Então vou dar um exemplo. O corpo humano está a temperatura de aproximadamente 310 Kelvin. Essa temperatura, ela está em Kelvin. Então, a temperatura do corpo humano em Kelvin, 310 Kelvin. Nós emitimos radiação, professor? Sim, emitimos radiação. Mas que tipo de radiação é essa? Então, a pergunta é a seguinte: qual será o comprimento de onda para o qual é máxima a intensidade da radiação emitida pelo corpo humano? Vamos utilizar a lei do deslocamento de Wien. Lambda máximo vezes a temperatura igual 0,002898. Temperatura em Kelvin, 310. Esse comprimento de onda, 9,3 vezes 10 a menos 6. 10 a menos 6 é micrômetros. E aí vamos analisar o seguinte, pessoal. Micrômetros. 1, 2, 3. Então, daqui para cá, você tem quais esses comprimentos de onda equivalem a qual tipo de radiação nessa região? Após o vermelho, comprimento de onda maior, observem aqui, infravermelho. Então, a radiação que nós emitimos, ela está na faixa do infravermelho. Isso é bem interessante. Uma aplicação prática, muito utilizada na mecânica, mas não apenas na mecânica, eu vou dar um exemplo na área dos recursos pesqueiros, é a termografia. Se um corpo ele emite ondas eletromagnéticas, se nós conseguirmos captar essas ondas eletromagnéticas, vamos conseguir também analisar a temperatura do objeto que emitiu essa radiação. Então aqui você tem uma casa, por exemplo, você percebe que você consegue identificar em diferentes regiões dessa residência ou desse prédio a temperatura dessas diferentes regiões. Essa aplicação é o que nós chamamos de termografia. Um exemplo muito importante na área da mecânica é o seguinte: imagina que você aqui tem uma peça, um motor, por exemplo, e duas peças laterais. Utilizando a termografia, você consegue analisar os comprimentos de onda emitidos por essas partes laterais e essa parte aqui do motor, e você consegue, utilizando esses comprimentos de onda, analisar a temperatura em cada parte de cada peça. Então aqui, por exemplo, nós temos uma escala, onde nessa figura, com o mouse, equivale nesse ponto a 107 graus Celsius. Então você tem aqui uma faixa de valores. Então você consegue analisar a temperatura, como é um campo de temperatura, seria um campo escalar, mas como é que essa temperatura ela se distribui? Ela está distribuída ao longo desse objeto. Na área dos recursos pesqueiros, como esse material eu vou colocar em PDF também, sugiro que vocês façam a leitura, é bem interessante. Eu encontrei esse artigo, cujo título é Condições térmicas em viveiro com criação de pirarucu, arapaima
gigas na comunidade Pixuna do Tapará, no município de Santarém, no Pará. E é bem interessante porque eles utilizam essa técnica, onde você tem um termograma. Observem aqui que você tem o termograma no globo ocular e na cabeça dos pirarucus no momento em que foram capturados para as avaliações biométricas. E esse artigo, como conclusão, então fica como sugestão vocês realizarem a leitura, diz o seguinte: a termografia na piscicultura auxilia na identificação de áreas críticas à sobrevivência de animais nos viveiros. A temperatura no globo ocular dos pirarucus foi a mais sensível durante as avaliações biométricas, indicando que os mesmos devem ser manejados rapidamente para não entrarem em estresse térmico e comprometer o desempenho dos animais. Então percebam que a termografia, como exemplo, na área da mecânica, por exemplo, é bastante utilizada, mas também pode ser utilizada na área de recursos pesqueiros.